E aí galera do Fletout, beleza com vocês? Bem-vindos ao segundo episódio dessa minissérie de car detailing que a gente está fazendo com os nossos amigos da Redentora. São os nossos parceiros do Fletout Midnight e eles estão cuidando do nosso DRS usado no Fletout Driving Academy. No episódio anterior, a gente mostrou o processo de lavagem. Foram usadas duas técnicas diferentes. O processo de Snow Fan, que suspende as partículas de sujeira para permitir uma lavagem com o mínimo de abrasão possível, com o mínimo de contato. E na sequência foi usada a clássica técnica dos dois baldes, bastante conhecida aí entre os entusiastas de forma geral. Se você não sabe do que se trata, assista aí o episódio anterior que você vai entender, é bem interessante. Isso permitiu que o Sol pudesse fazer uma análise do processo de pintura, como que está a condição da pintura em termos de agressões, né? E agora é a hora de mostrar então como é que vai ser feita a correção, né? O processo de polimento. Então se você gosta aí de uma carroceria brilhando e novinha, esse episódio aí é para você. Só que antes da gente falar de todo esse processo de polimento, a gente precisa falar um pouco dos defeitos, né? Os típicos defeitos que justamente exigem o processo corretivo, né? No episódio anterior vocês viram que a pintura do nosso Sandero estava toda texturizada, né? Tava com alguns padrões bem típicos aí de lavagem, processo de enceramento, de polimento mal feito, sem os devidos cuidados. E é isso que eu queria te perguntar, Sol. O que afinal é o tal do holograma? E a gente estava conversando antes também, existe um outro padrão que é parecido, que às vezes a gente se confunde, né? E que é o tal da teia de aranha ou swirl, né? O que Exatamente. São eles? Bom, a teia de aranha é bem peculiar, porque todo mundo conhece, justamente pelo formato que ela tem, né? De ser vários riscos, uma forma arredondada. E a ocasião dos swirls ou da teia de aranha é feita com esfregação mal feita, com um pano mal feito. Tá. Então, é necessário o uso de uma microfibra de qualidade, você pode ver pela gramatura. Sim. É um produto que ele oferece uma segurança e uma qualidade de esfregação tendo a necessidade. E no próprio episódio anterior a gente tinha falado também sobre a questão do shampoo lubrificar, né? Um shampoo de boa qualidade, né? Exatamente. Suspender e lubrificar para você não esfregar essas partículas de sujeira. Por isso que foi dito lá no capítulo anterior que a espuma, o Snow Fan, não é apenas visual, ele tem uma função. Ele suspende, né? Ele suspende aquilo para quando ocorrer a esfregação não causar esse odiado swirls, né? As teias de aranha. Sim. O holograma já é causado por uma outra falta de cuidado também, mas não é a mesma. Tá. É causada por o uso de uma boina mais agressiva, certo? E feita de qualquer jeito, ou feita sem um cuidado, né? Então, geralmente, a pessoa que vai estar utilizando a politriz ou a roto orbital, ele acaba usando a ferramenta como uma espada Jedi, né? Ele vai passando para um lado e para o outro, e essa velocidade sem a forma correta vai criando esse rastro, que são os hologramas causados por uma boina mais agressiva. O holograma, ele, vamos dizer assim, ele causa uma refração de luz que você não consegue identificar, fica meio que uma luz borrada, assim, né? Exatamente. Tem um spot de luz e aí ele cria um efeito meio de lens flare. Ele abre aquilo lá e há quem diga que é um polimento 3D, né? No fim do episódio anterior, quando a gente fez aquela primeira análise, né, da pintura do Sandero, você já tinha comentado que talvez não fosse necessárias, principalmente a etapa de corte, que seria a mais agressiva, né? Agora já entrando então na conversa sobre os processos de polimento, como que começa? Como que começa o processo de preparação? Bom, após fazermos a avaliação mais técnica, né, vendo os microns e mapeando todo o carro, e também passando pela avaliação visual, que também ajuda bastante, né, para você saber, ter o olho clínico de saber a profundidade do risco, já identificando ele, são etapas que a gente não tem como pular, né? Por exemplo, como você falou, a parte do empapelamento do veículo, né? Nas partes plásticas, nas partes de borracha. Tem carros que têm friso de alumínio, outros têm frisos que são plásticos com uma cobertura que imitam alumínio, né? Os clássicos têm os frisos de cromo,
Não que o cromo não seja polido, mas a gente pule o cromo em uma fase separada, então a gente acaba fazendo empapelamento reverso, só para trabalhar na parte cromada. Tudo isso para não agredir borrachas e afins? Tem alguma coisa a ver com temperatura ou o próprio produto que pode agredir? Na verdade, é a mistura dos dois, né? A gente, principalmente na fase de corte, onde a gente está usando um composto que tem uma gramatura mais agressiva, e a velocidade que a boina passa, criando uma temperatura, ela pode queimar sim a borracha ou o friso e danifica em algumas vezes até de forma permanente. E aí, uma vez com o carro empapelado, então a gente começa então com o spot test que você tinha mencionado no fim do vídeo anterior. Do que se trata isso e o clay bar, né, que você também tinha comentado? Bom, o spot test nada mais é do que um diagnóstico do médico. Você vai no médico, ele já tem o diagnóstico pré-definido, é mais ou menos isso. Só que a diferença do médico pra gente é que a gente não pode ficar testando remédio no paciente. E no carro a gente consegue fazer isso. Após a análise prévia, visual e técnica, aí a gente entra nas partes dos produtos, dos compostos, né, que a gente utiliza. A gente já sabia, como foi dito, que não iria ser necessário uma fase de corte no RS, porque identificamos que era uma coisa bem superficial. O spot test serve justamente para isso, né? Nós começamos do menos agressivo para o mais agressivo. E como nós fizemos o menos agressivo no seu carro, então a gente partiu desse princípio para todo o resto do carro, né? Então o spot test ele serve justamente para economizar etapa, economizar produto e principalmente economizar verniz. Né? Exatamente. E aí, me fala sobre a clay bar. Para que serve, afinal, a clay bar? A clay bar, ela serve para descontaminar o carro, né? Então a gente faz a lavagem do carro, e depois a gente faz o uso da clay bar, né? O que exatamente ela remove? Ela remove as impurezas que estão descansadas no verniz. Meio incrustadas. Que uma esfregação não conseguiria tirar. Entendeu? Então, geralmente, quando você vê o final do uso de uma clay bar, ela tá toda preta. Tipo limpeza de poros, né? Que a mulherada faz. É uma limpeza de poros. É exatamente a mesma coisa. Então vamos agora para a etapa então realmente de polimento mesmo, né? Vamos falar um pouco sobre corte. A gente já falou que essa etapa não vai ser precisa no Sandero porque é bem superficial, né? A agressão que o verniz teve. Exatamente. Mas já que a gente está falando de forma geral de polimento, fala um pouco sobre corte então. O que é? Bom, o corte é a fase mais agressiva do polimento, né? E é no corte que são criados os maiores defeitos do polimento. Inclusive, o que já foi falado antes é a parte de hologramas e esse rastro que deixa no carro. É uma etapa bem delicada. Quando ele vai para o sol, principalmente, né? Sim. Que é o maior entregador do serviço mal feito. Exatamente. Então, assim, geralmente quando você identifica riscos mais profundos, a gente acaba utilizando o corte, que a gente utiliza o produto com maior abrasividade. Né? Tanto é que se você for ver, a gente trabalha com a linha da Chemical Guys, que é a linha V-Line, né? Ele é um produto que ele tem você vai perceber a gramatura dele, ele possui uma areia. Sim. Lembra um pouco uma massa de... É uma massa de polir, na verdade, né? É uma massa de polir. E dá pra ver, inclusive, né? É mais grossa. Exatamente. Mesmo, né? Então, esse produto, junto com a boina mais agressiva, que vai causar... Quando a gente fala desgaste, né? Não é pra as pessoas se assustarem, vai acabar o verniz do meu carro. Não, mas os microns que ele vai retirando, ele consegue retirar por causa dessas microbolinhas, que é uma nanotecnologia. Sim, né? Bem delicada. Exatamente, junto com uma boina mais agressiva, né? Que geralmente existem boinas de lã, né? Que é a que a gente está usando aqui, e existem boinas de microfibra e de espuma, todas para o mesmo tipo de serviço.
aqui da parte de corte. Tá. Bom, aqui na nossa mão nós temos a roto-orbital, certo? É necessário você ter as duas ferramentas, tanto a roto-orbital quanto a orbital, Tá. certo? Qual a diferença de movimento delas? O que a roto-orbital faz e o que a orbital faz? A orbital, ela tem somente esse movimento, né? Então você vê que ela está estática no mesmo lugar e ela faz esse movimento aqui, de 360, Tá. certo? É uma ferramenta que em mãos de pessoas não treinadas pode criar um desastre profundo, porque ela tem uma rotatividade alta, uma alta rotação no mesmo lugar. Então a facilidade realmente de você tirar o verniz, tirar a tinta e chegar no prime é muito rápido, né? A gente está falando de uma coisa muito rápida, principalmente nos cantos, né? Nos cantos, nas quinas. A partir dá mais trabalho, às vezes o cara vai ali e aí já ficou tempo demais. Quando ele foi ver, já botou a mão na cabeça e chamou outra pessoa para ver se foi ele que fez o problema. Tá. Né? A roto-orbital, ela além de girar parada no mesmo local, ela tem uma órbita, que é o que eu chamo de seu Miyagi, né? Ele vai fazendo um movimento de encerar e ele lembra bastante aquele desenho de flow infantil, né? Então ele gira estático e ele tem uma órbita, né? Então, que é esse, pode até fazer, né? Você consegue até demonstrar. Exatamente, né? Então ele faz esse movimento enquanto tá girando enquanto ele está girando, assim. Entendi. E aí, vamos agora então para a etapa seguinte, né? Que seria o refino. Isso. Do que consiste? A gente já falou, né? Acabou já pincelando o assunto, que aí no refino já usa a rota orbital, né? Isso. Fala um pouquinho então sobre agora quais que são os produtos, a boina. Bom, como a gente estava trocando miúdos antes, falando um pouco do corte, na verdade a diferença básica que realmente muda tudo é a composição da granulação do produto. Né? Então a gente está falando de um produto mais abrasivo. Para o corte. Exatamente. Então a gente tem o corte, o refino, o lustro e o superlustro, a gente falando isso a nível de um polimento técnico. Né? Se a gente vai falar de um polimento comercial, a gente geralmente fala de 2 etapas. Entendi. Se você for ver a mudança dos produtos saindo do refino, do lustro e superlustro, a gente chega no superlustro aqui, você tem basicamente um creme. Você pode... É tão fino que... É praticamente imperceptível ao tato. Né? Então, assim, a etapa do refino, ele é feito para quebrar, basicamente, marcas que o polimento mais agressivo deixa, porque ele acaba deixando, né? E o próprio nome mesmo já fala, né? Ele já vai refinando a lata, preparando ela para o brilho. E a gente tem aqui um termômetro, um borrifador, né? Fala um pouquinho sobre eles, em que momentos que a gente usa isso, para que serve, na verdade, né? Bom, legal. Quando a gente está fazendo as etapas, né, e você está esquentando o verniz para o verniz amolecer e o risco desaparecer, o verniz está quente, né? Então, o termômetro, ele funciona justamente para identificar você qual o momento certo de estar passando a microfibra. Porque é necessário você visualizar o que você está fazendo. E apesar da boina ela espalhar o produto não necessariamente some da lata. Ele fica ali um resquício, né? Fica um resíduo. Então a gente vem com a microfibra para retirar, para analisar, para ver se o risco foi extinto e a gente passar para uma próxima fase. Na verdade, então a gente tem um borrifa isso para resfriar, é isso? Exatamente, a gente borrifa a água para resfriar. A gente entra com um termômetro para ver se foi suficiente. Para ver se foi suficiente e depois a gente retira com uma microfibra o produto, o residual do produto, para a gente entrar em outra etapa. O que acontece se não existe esse termômetro, não existe a água, o cara faz o polimento e taca ali a microfibra com verniz quente? O que acontece é que a própria microfibra que você utiliza para tirar o resíduo do produto anterior vai criar novos riscos.
carro vai passar então por todas essas etapas, né? Provavelmente o corte não vai ser necessário. E aí vamos puxar cada vez mais brilho até virar um vidro. A intenção é essa. Bom, a gente ainda vai fazer esse processo, mas no vídeo vocês já viram, né? A gente foi mostrando, conforme cada etapa que a gente foi falando, vocês vão poder perceber a evolução disso, né? E aí no fim a gente tem um máximo brilho, mas é necessário uma proteção porque está sensível, né? Existe o brilho, mas o verniz está exposto. Exatamente. Então, após finalizar a parte de polimento, né? De correção da pintura, aí vem a finalização do processo. Tá. E a finalização do processo depende do que você quer. Tá. Tem algumas opções. Exatamente, a gente tem um leque de opções, que seria uma cera cristalizadora, que seria um selante sintético, um coat cerâmico. Tá. Isso aí fica... Você tem aí algumas coisas para mostrar pra gente? Bom, a gente tem sim. A gente tem uma cera, né? Que geralmente as ceras têm uma composição da carnaúba, né? Então tem um brilho e proteção muito bom pelo que ele oferece a nível de tecnologia, né? Tem ceras caríssimas, né, no mercado, tem ceras que são aplicadas à mão, pra você ter noção. Né? A gente tem também um selante sintético. Qual a diferença deles? A diferença deles é basicamente a hidrorrepelência e a durabilidade. Né? Então a gente está entendendo, tem ceras, prêmios e ceras específicas que têm uma durabilidade muito maior, mas geralmente não é assim que funciona, tá? São ceras fora da curva. O selante sintético tem uma durabilidade muito maior do que uma cera, por exemplo, certo? E a gente tem também o coat cerâmico, né? Aí aqui a gente tem produtos que são da Chemical Guys e essa aí já é o Gion, tá? Que é o que a gente denomina aqui na Redentora, né? A gente trabalha a Chemical Guys como linha Premium e a G1 como linha Super Premium, né? Aqui a gente está falando de uma finalização de 9H, né? Com até 5 anos de durabilidade. Caramba. Né? Exatamente. Isso aqui é o que a gente vai fazer no nosso Sandero e vai ficar para o próximo episódio, a gente vai detalhar bem então o que é, né, essa questão de coat cerâmico que muita gente fala, então a gente vai conseguir explicar melhor aí de forma bem detalhada aí no próximo episódio. Beleza, pessoal? Então, até o próximo episódio aí de encerramento dessa minissérie sobre detailing aqui com o Sol na Redentora. A gente bota os contatos aí na tela. Até a próxima aí, pessoal. Valeu!